Correção, então, das atividades sexto-ano da semana passada. A número 1 pedia para a gente descobrir o valor que, ao ser dividido por 19, dava como resultado o número 8. Como a gente está vendo os inversos, se está dividindo, a gente vai fazer o quê? 18 vezes 8, porque é o inverso da divisão, e aí a gente consegue descobrir o primeiro resultado. Então, 18 vezes 8. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 1, 8. Com aquele 7, 15. Então, 152 dividido por 19 é igual a 8. Na letra B, era uma multiplicação. 27 vezes um determinado número me dava um resultado de 351. O inverso da multiplicação vai ser o quê? A divisão. Então, 351 dividido para 27. Ó, 3 é menor que 27, então a gente teve que pegar o 35, né? Quantas vezes 27 cabe no 35? Uma vez. Uma vezes 27, 27. 5 é menor que 7, tem que pegar emprestado. Então, pegar uma dezena emprestada aqui vai ficar 15. E o meu 3 passa a ser somente 2. Então, 15 para tirar 7, 8. 2 tira 2, 0. Desce o 1. 81 para 27. Quantas vezes 27 cabe dentro do 81? 3 vezes. 3 vezes 27, 81. E o meu resto é 0. Então, qual era o valor que eu estava procurando? 27. Na letra C, um número vezes 33 é igual a 1683. Qual é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, a gente vai fazer 1683 dividido para 33. 1 é menor que 33, 16 é menor que 33, tem que pegar o 168. E quantas vezes o 33 cabe lá no 1168? Ele cabe 5 vezes, ó. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 8 tira 5, 3. 6 tira 6, 0. 1 tira 1, 0. Desce o meu outro 3. Eu tenho certinho 33, que para dividir para 33 dá uma vez. E o meu resto é 0. Então, era 51 vezes 33, que dava 1683. Letra D. Um número que, ao dividir por 14, fechava 52. Qual é o inverso de dividir? Multiplicar. Então, eu vou fazer 52 vezes 14. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Como eu vou multiplicar a dezena agora, a gente deixa a casinha da unidade em branco, né? 1 vezes o 2, 2. 1 vezes o 5, 5. E vamos somar. Dá 8, 2. 2 com 5, 7. E o valor que eu estava procurando era 728. A questão 2 agora. Vamos focar aqui certinho para vocês. Ela dizia que a divisão de um número por 15 era exata e que o resultado que a gente tinha obtido era um 9. Então, eu tenho um número que eu dividi por 15 e o resultado foi 9. Qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, a gente vai fazer 15 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Fica o 5 sobre 4. 9 vezes 1, 9. Com 4, 13. Então, que número foi esse? 135. Por que ele fala que a divisão é exata? Porque se não fosse exata, a gente teria que pegar o resto e somar aqui no final, né? Como nessa situação ali não vai precisar. Agora, na letra B. O produto de um número por 28 é igual a 308. O produto vem da multiplicação, né? Fator, fator, produto. É o resultado da multiplicação. Então, um número vezes 28 deu igual a 308. Qual é o resultado de multiplicar? Dividir. Então, a gente vai fazer o quê? 308 dividido para 28. Olha só. 30 é maior que 28. Quantas vezes o 28 cabe dentro do 30? Uma vez. Agora, 30 para tirar 28. Vou colocar o 8 aqui embaixo. Dá para tirar 8 de 0? Não dá, a gente tem que pegar uma dezena emprestada. Então, aqui vai ficar 10. 10 tira 8, sobra 2. O 3 emprestou uma dezena, ficou só mais 2. E 2 tira 2, 0. Baixa o 8. Quantas vezes o 28 cabe no 28? Uma vez, ok? A letra C. Dividi um número por 20. Obtive 35 como resultado.
e o resto igual a 4. Olha só, dividir um número por 20. Qual é o inverso de dividir? Multiplicar. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar 20 por 35. Aqui, se vocês colocarem 35 primeiro e 20 embaixo, não tem problema, porque vamos lembrar que na multiplicação a ordem não vai alterar o resultado, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vou multiplicar a dezena, deixo a casinha da unidade em branco. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Vamos somar. Dá 0, 1 mais 6, 7. Tá, por que eu fiz essa continha aqui do lado? Porque ele disse que o resultado daquela divisão inicial tinha dado um resto 4. Então, para a gente fazer a provinha real e saber certinho qual é esse número, a gente tem que pegar o resultado da multiplicação e somar com o resto. 700 mais 4, fechou? 704, ok? A número 3, ela dizia que tinha sido feita uma continha pelo Jorge e que aquela continha era para a gente verificar se ela estava certa ou se ela estava errada. E se a gente achasse que ela estivesse errada, era para a gente refazer. Qual foi o erro do nosso amigo Jorge? Ó? 8 dividido para 8, deu uma vez. 8 vezes 1, 8, beleza. Quando ele baixa o número 3, ele tem 3 para dividir para 8. É possível fazer essa divisão? Não é. Quando isso acontece, a gente tem que acrescentar uma casa decimal lá na chave, ó. E ele não fez isso. Ele baixou direto o número 2 e multiplicou pelo 4 aqui, ó. Então, o erro dele foi esse. 832 dividido para 8 não é 14, é 104, tá? Número 5, número 4 agora. José, Hugo e Luana estão brincando com cartas. A gente tem que pensar assim, ó. Essas pessoas, elas correspondem a uma quantidade de 3. Então, nós temos 3 pessoas. E elas repartiram igualmente de maneira que cada uma ficou com 11 cartas. Então, eu tenho... Elas dividiram, né? Elas eram 3 pessoas, cada uma ficou com 11 cartas. Qual é o contrário de dividir? Multiplicar. Então, 11 vezes 3 dá um total de 33 cartas. Por que eu fiz esse 33 mais 2? Porque ele diz que mesmo depois de dividir 11 cartas para cada um, sobraram 2 cartas. Então, quantas cartas tinha ao todo? 33 mais 2 tinha ao todo 35 cartas.